Seja bem-vindo a mais um programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Bruno Carvalho e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos do mercado de seguros de forma simples, objetiva e estratégica. Programa Seguro Sem Mistério no ar há mais de 19 anos pelo canal 20 da NET Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e, é claro, de grandes marcas que emprestam seu prestígio para o nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado de seguros. Hoje eu tenho aqui duas grandes presenças de energia muito alta, maravilhosas no mercado de seguros, uma de Santa Catarina. Hoje o programa está multinacional, aliás, multiestadual. A gente tem a Paula de Santa Catarina e temos a Ana de Salvador? Salvador, na Bahia. É baiana. Né? Sotaque maravilhoso, né? Jambas, para a gente falar um pouquinho aqui, elas que são as grandes responsáveis hoje por todo o movimento que o Grupo Fetra faz no mercado de seguros, nossas diretoras executivas do operacional e comercial, né? Que vão falar um pouquinho aqui para nós como é que funciona todo o processo do Grupo Fetra no mercado de seguros brasileiro. Sejam muito bem-vindas ao programa Seguro Sem Mistério. Obrigada, Bruno. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço que vocês estão dando para a gente. A JRS, ela é uma empresa que vem trabalhando em trazer conteúdo, em trazer novidades que o mercado, né, de segurador oferece. E para a gente é um grande prazer estar aqui. Vim de longe, né? Saí ontem, passei o dia viajando, mas valeu muito a pena estar aqui com vocês, tá? Que ótimo. Paula, tudo bem? Tudo certo, Bruno. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. JRS é uma marca que sempre está à frente do seguro, né? Então, para a gente é uma honra participar desse evento hoje à noite também, né? E estar aqui no podcast com a oportunidade de falar muito do nosso grupo. Então, quero te agradecer. Que maravilha. Deixa eu começar aqui pela Ana. Ana, fala um pouquinho para nós da Fetra. Vamos começar direto aqui. Quem é a Fetra? Então, não dá para não falar do tempo, né? Da quantidade de tempo que o Grupo Fetra tem no mercado, né? A gente tem 23 anos trabalhando e sempre focado no mesmo produto, né? Que é o seguro de transporte de carga. O Grupo Fetra nasceu da necessidade, né, do corretor que não entendia, que não trabalhava com o produto e que tinha necessidade de conhecer um pouquinho mais para oferecer para o cliente dele na ponta. Então, dali nasceu e nós estamos no mercado há 23 anos trabalhando focado neste produto, tá? Nosso DNA é o seguro de transporte de carga. A gente tem algum produtozinho a mais lá, mas é algo que nasceu da demanda. O mercado, ele nos pedia, ele nos solicitava, a gente terminou introduzindo, mas muito pouco. O núcleo, 90% do núcleo de colaboradores, o núcleo de energia é todo focado no seguro de transporte de carga. Então, vou te falar que o Grupo Fetra é uma assessoria especializada na área de seguros de transporte de carga, como a Ana falou anteriormente. Eu costumo falar que a gente é o facilitador do mercado de seguros. Então, a gente é a engrenagem que acelera os negócios para os nossos corretores. Nasceu, eu não tenho como não falar aqui dos nossos cofundadores Rogério Bruch e Barazucci, né? Pelo amor de Deus, não deixa os homens fora. Claro! Então, quando eles entenderam que o mercado era dominado há 22 anos atrás por grandes brokers, né, eles viram que existia algo que eles poderiam trabalhar. Então, dar condições diferenciadas para o pequeno corretor, que não conseguia as condições que as grandes brokers conseguiam. Então, ela foi criada em cima disso. Né? Então, conseguir trazer esses pequenos corretores para dentro do mercado, com grandes condições, como as grandes brokers. Então, é em cima disso que a gente se inspira e continua aí com a nossa essência do Grupo Fetra. Que maravilha. Dentro disso ainda, ia falar alguma coisa? Eu ia falar, na verdade, rápido. Na verdade é o seguinte, o Grupo Fetra, ele consegue empoderar o corretor. Exato. Ele cria um poder, porque ele conta com a força do Grupo Fetra. Então, para ele é muito mais fácil negociar quando ele consegue acesso às condições competitivas de mercado. Então, a gente empodera o corretor. Que espetáculo. A gente tem aqui um número, me corrija se eu estiver errado, acima de 3 mil corretores dentro da base da Fetra, né? Perfeito. Isso quer dizer que eles estão conectados demais, né? Poxa, tem uma massa de 3 mil corretores trabalhando contigo, quer dizer que tu tem uma expressão muito forte dentro daquilo que tu faz e transborda essa solidez e confiança para que eles consigam trabalhar. Paula, o que mais eles buscam dentro da... por que o corretor chega dentro do Grupo Fetra? Comercialmente, qual é a dor que ele busca resolver? São algumas dores, né, de mercado, mas a que eu vejo que realmente ele busca resolver são as condições diferenciadas. Ele não consegue navegar sozinho em um ramo que é muito difícil.
né? Então, é um ramo que realmente ele precisa de alguém para ajudar ele na estruturação. Então, além dele contar com uma equipe especializada comercialmente, então a gente hoje conta com 65 colaboradores, todos os 65 são especialistas em transporte. Então, ele conta com o operacional, né? Dentro do operacional, pós-venda, pré-venda, a área comercial totalmente estruturada, falando só de transporte. Então, a gente consegue auxiliar esse corretor do início ao fim nessa jornada. Tá? Então, ele consegue vir com condições diferenciadas e ainda por cima navegar dentro de um produto que realmente é muito difícil para ele sozinho conseguir, né? Colocar dentro de uma carteira, como é que eu faço? Por exemplo, eu fechei um seguro, como é que eu faço agora? O que eu faço com o transporte? Né? Como é que eu faço para fazer uma verbação? Então, tudo isso, toda essa jornada ele tem dentro do Grupo Fetra. Dentro do transporte, já que tu vai me perguntar, eu vou colocar essa dúvida aqui também. Dentro do transporte, na tua opinião, né? Eles buscam dentro desse processo, que nem a Paula falou, aquela sopa de letrinhas que nós temos dentro do transporte, mas as dúvidas e as dores que eles têm, que mais eles batem dentro desse processo, especificamente de transporte? Tá. O que acontece? No primeiro momento, realmente, é a busca das melhores condições, tá? Mas o transporte, ele exige um pós-venda muito forte. Não é igual uma apólice de automóvel que você fecha hoje e você só precisa se preocupar com ela daqui a um ano. É uma apólice que o tempo inteiro vai demandar atenção. Por quê? Porque é uma apólice que vai ter muitas possibilidades de endossos, vai ter todo mês que tem um faturamento, vai ter possibilidades também eu vou falar específico, mas quem é da área vai me entender, de embarques esporádicos que estão fora das condições da apólice. O que é embarques esporádicos? Nosso programa está no YouTube, vamos lá, Seguro Sem Mistério. Legal. Um embarque esporádico é um embarque que está fora das condições regidas em apólice. É um embarque que ou tem um valor maior, ou engloba uma mercadoria que não está descrita em apólice, ou contempla algo que não está descrito. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um pedido extraordinário, que a seguradora pode ou não aceitar, que ela vai analisar, tá? E que pode, inclusive, oferecer condições majoradas. Então, é algo completamente fora. Isso é o dia a dia, porque o transportador, ele não sabe se amanhã ele vai ter um cliente que vai sair dessa caixinha, né? Aqui é a apólice. Então, se o corretor ele não está bem assistido em todo esse processo de endossos, de embarques esporádicos, de faturamento, ele perde a apólice. Então, não adianta ele fechar e ele não ter alguém para ajudá-lo, pegar na mão e conduzir esse processo todo. Então, o Grupo Fetra, ele acompanha o corretor do início ao final, que pode ser o sinistro, que não é o que a gente quer. Que não vai ser o sinistro. Não queremos. Mas se acontecer... Eu sei que não pode bater na mesa, mas... Vamos bater os 3. Não é o que a gente quer. Mas se acontecer, o Grupo Fetra também ajuda o corretor no processo de sinistro. Entrando em contato com o regulador, procurando acelerar o pagamento, a liberação da indenização, entrando em contato com a seguradora, explicando para ele termos que não é do dia a dia dele, como, às vezes é uma carta conforto, é um termo, às vezes, que ele não está familiarizado no dia a dia. Então, o Grupo Fetra, ele tem um papel muito forte no pós-venda, que é algo que ele pode conseguir fechar sem ajuda de ninguém, mesmo sem conhecer. Mas ele não consegue segurar a apólice, porque exige um conhecimento específico durante essa vigência. Que espetáculo. Paula, por que eu, corretor, que não sei nada de transporte, de carga, enfim, por que eu tenho que procurar a Fetra? Porque com a gente, você consegue conduzir essa jornada até o final, né? Hoje, quando você entra dentro do seguro, do transporte, você não consegue identificar assim... Eu olho o desenho da minha operação, o que eu faço para esse segurado? Eu não consigo, se eu não tiver especialidade, se eu não tiver conhecimento, eu não consigo, diferente dos demais seguros, eles não exigem isso, né? Eu não consigo identificar se aquela minha pólice atende, se o gerenciamento de risco está atendendo, né? Se as reverbações estão acontecendo. Então, você precisa de uma especialidade, você precisa de uma especialista para te auxiliar. Principalmente no início dessa jornada, né? Então, realmente, precisa da gente para que a gente consiga condições diferenciadas também, porque ele sozinho, ele não vai conseguir essas condições direto com as companhias. Então, o nosso volume traz para ele entra dentro de um guarda-chuva e o nosso volume traz para ele essas condições diferenciadas. Então, ele precisa de uma parte técnica, ele precisa de condições diferenciadas no mercado e ele também tem o back-office. Então, foi o que a Ana trouxe antes, né? Então, o que complementa isso é ele conseguir depois no pós-venda ter toda uma equipe também assessorando ele. Maravilha. Ana? Não, na verdade, assim, dentro do que a Paula falou, a gente ajuda ele a desenhar. Porque se não contiver, por exemplo, uma cobertura que o cliente dele precisa e ele não enxergar essa possibilidade, na hora do sinistro ele tem um problema. Porque existia uma expectativa do segurado, que ele achava que estava coberto, e de repente vem a surpresa. Ele descobre que, na verdade, ele não está coberto. Uhum. Então, o Grupo Fetra ele tem um papel de ajudar o corretor a enxergar
como ele pode atender Ver o que ele não está vendo. a necessidade do segurado dele. Então, isso é essencial quando a gente fala de seguros. O que é seguro? Seguro é confiança. Se eu, como cliente, eu não tenho confiança que o meu corretor vai me oferecer o que eu estou precisando, aí eu já termino limitando, na verdade. É ver o que ele não está vendo ou ver o que ele não sabia que devia estar vendo. Perfeito. É ver o que ele não sabia que ele não estava vendo. Porque muitas vezes o corretor ele não detecta, ele não enxerga exatamente o que precisa. E aí a gente ajuda ele nesse processo. E muitas vezes ele diz, oh meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Ah, existe uma cobertura assim? Tu abre o céu daí para ele, mostrando todo o caminho. E aí, ele, às vezes, ele enxerga que aquilo ali, às vezes não, acontece muito. Se a gente não tivesse atentado para ele, aquilo ali poderia ser um grande problema na hora do sinistro. Paula? Eu costumo falar que o corretor de transporte, especificamente, ele se consagra na hora do sinistro. É ali que realmente ele vai mostrar se ele é especialista ou não. Eu diria que todo corretor, vou pegar essa frase, acho que todo corretor, infelizmente, né? Ou felizmente, vamos lá, porque se ele não tivesse feito aquilo, Isso, exatamente. se consagra na hora do sinistro. Exatamente. Então é ali que ele olha para aquela pólice e vê se ela vai atender aquele sinistro. Porque é a parte principal que você precisa atender do teu segurado. Então, se ela não estiver contemplando ali você acabou com a sua operação. E muitas vezes esses corretores, eles não trabalham só no transporte. Eles têm uma carteira, dentro desse transportador, eles trabalham vida, app. E o medo deles é navegar sozinho dentro dessa operação e não atender na hora do sinistro. Né? Então, realmente, é o que eu falo sempre para o corretor. Ele só vai se consagrar na hora que tiver o sinistro. Então, como é que está essa operação? Ela está atendendo, gerenciamento de risco, entre outras questões. Assim, Bruno, eu vou te dizer que é comum a gente pegar hoje dentro do nosso time, né, comercial lá, que é do início da operação, a gente pegar a pólice, onde a gente começa a fazer a leitura e simplesmente só existia a pólice. Não tinha nada sendo feito dentro dessa pólice. E a gente faz essa correção. Então, a gente olha e fala, não, vamos lá, traz aqui para mim, deixa eu te explicar. Então, a gente senta com esse corretor e explica, falta o gerenciamento, falta a averbação, realmente não estavam sendo cumpridas as regras que têm que ser cumpridas. Entendi. Deixa eu mudar a perspectiva da minha primeira pergunta, então. Tá bom. Se eu não... Até mesmo porque eu acho que vai corroborar bastante com esse processo, porque a gente tem 3 mil aqui, mais de 3 mil, e acredito eu que... eu sei, a FETRA está em franca expansão, né? Então, quanto mais corretores aderirem a uma assessoria especializada com atendimento, como vocês estão comentando para nós, e o mercado diz isso há muito tempo, melhor, né? Então, qual é o fit, qual é o perfil do corretor para trabalhar com a FETRA? Especificamente neste ramo transporte. A gente tem alguns perfis. Agora, o perfil não precisa realmente... dizer todos, diz assim o que tu mais gosta. Eu não vou... o perfil que se enquadra realmente no objetivo é o corretor que conhece pouco, que não tem muita familiaridade, que tem um pouco de medo de lidar com o produto, porque ele não quer arriscar na hora do sinistro não ter cobertura. É o corretor realmente que ainda está um pouco inseguro ou que trabalha pouco. Inclusive porque não tem uma força dentro de uma seguradora. Porque isso não é de uma seguradora. Desculpa, o trabalhar pouco é falta de conhecimento em relação ao mercado? Não trabalha pouco com o produto. Com o produto, ok. Trabalha com o produto. Isso não é de uma seguradora, isso é de mercado. A maioria das seguradoras, elas só conseguem oferecer condições diferenciadas a um corretor quando ele tem carteira, tá? E começar é difícil. Até você ter um colchão dentro da seguradora não é fácil. E quando a gente fala de seguro de transporte de carga, na hora que a gente tem um sinistro, acaba a carteira. Porque não vai ter um sinistro de R$1.000, nem de R$2.000. Os sinistros, os valores médios de um sinistro de transporte é 100 a 150. Então, pense como é que ele vai fazer esse colchão. Como é que ele... E aí a gente vem para quê? Para dar o respaldo que, se acontecer, o Grupo FETRA está lá com guarda-chuva para guarnecer a operação dele, para realmente dar aquele apoio e não ser aquele baque. Então entra o quê? Naquela carteira grande do Grupo FETRA e é diluído. Então ele continua podendo trabalhar o produto sem se preocupar. Diferentemente se ele estivesse trabalhando diretamente com a seguradora. Porque óbvio que a seguradora teria que realmente chamá-lo e perguntar como é que a gente vai fazer para trazer, né, mais negócios em um tempo curto. Por quê? Porque existe um saldo lá negativo dentro da seguradora. E não tem como a gente falar do seguro de transporte, de cargas, enfim, sem falar daquela sopa de letrinhas que o nosso mercado oferece, né? E a gente poder abrir um pouquinho mais, até mesmo para aquele corretor que começa a trabalhar com transporte, aquele que já trabalha, que quer evoluir no conhecimento, porque a gente está numa constante evolução de conhecimento. RCTC, RCDC, RCV... É muito RC, né? É muito RC. Muito RC. Mas todos eles são importantes pra caramba. Perfeito, então, perfeito.
eu acho que ela é muito pertinente nessa explicação agora aqui. Para que serve esse monte de coisa? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né, e falar um pouquinho o que cada um cobre, muito simplificadamente, só para a gente poder, né, dar uma ideia. RCTRC é um seguro, no caso, a responsabilidade civil, transportador, rodoviário, carga. Então, danos causados à carga por acidente, por incêndio, eles estão cobertos, tá? Quando a gente fala já do roubo, a gente tem outra apólice que é o DC. Então, que é o desaparecimento de carga, uma outra apólice. Bom citar essa parte do DC. Desaparecimento de carga. E aí a gente tem agora um novo produto, que é a bola da vez. Hoje no mercado de transportes, a bola da vez é o RCV. E bola da vez, inclusive, porque nem todas as seguradoras estão trabalhando RCV? RCV. O que cobre o RCV? O RCV são danos causados pela mercadoria ou pelo veículo, tá? Então, caiu a mercadoria, veículo bateu, ok. Causados pela mercadoria ou pelo veículo, tá? É isso aí, basicamente é isso aí. Era um produto que não era trabalhado, era um produto que não era obrigatório e agora com o marco legal, né, esse ano, a gente vai ter, a partir de março, vai começar a ser controlado, tá? Antes, quando a gente ia fechar um seguro de transporte, todas as seguradoras faziam uma consulta na NTT, tá? Para ver se eles tinham registro em dia, se estava tudo ok com a NTT. E apenas depois dessa consulta, as seguradoras prosseguiam ou não com as cotações, né, no caso, para fornecer propostas de seguro de transporte de carga. Hoje, a partir de agora, a partir de março, o processo investe. A NTT, para fornecer o registro, ela vai começar a exigir a apólice de seguro de RCTRC, de DC e de RCV. Ou seja, o transportador que não fazia, porque sempre foi obrigatório o RCTRC e o DC, mas ele não fazia porque não existia o controle, não existia nada que ele se sentisse, né, na obrigação de fazer. Aí agora vai ter esse controle por parte da NTT. Então a gente tem um outro cenário hoje no seguro de transporte de carga. Nós, como Grupo Fetra, já podemos afirmar para vocês que a gente já tem uma movimentação já bem maior dentro da nossa assessoria. RCV, vou falar, porque assim, a gente saiu de 3, 4 apólices para 120, tá? Isso eu estou falando de um mês para o outro. E a gente já percebeu que esse mês vai ser ainda mais. Então, é algo que eu digo, gente, se movimentem, tá? Porque quem deixar para março vai ter bastante dificuldade. Então, dentro desse ponto ainda, assim, analisando, obviamente, pelo que tu disse pelo Grupo Fetra, mas como é que o mercado está enxergando isso e depois como é que o Grupo Fetra está desmembrando isso, porque é uma novidade. A gente conversou aqui com outros operadores do mercado que estão com dificuldade de entendimento de como é que funcionam esses produtos, enfim, essas novas obrigações pelo próprio marco. Como é que, primeiro, na visão de vocês, como o mercado está se adaptando para isso, está se desmanhando isso, e já que foi citado, de 3 para 100 e poucas apólices, obviamente a Fetra está tendo um bom desempenho nisso. Como é que está tendo interno? Externo? Interno. Quando a Lei 14.599 saiu, ela já trazia a obrigatoriedade do RCV. Porém, não tinha ninguém regulando, não existia uma fiscalização. Então, a Fetra já estava preparada para a demanda e algumas companhias que a gente trabalha também já estavam se preparando. Então, existia a lei, mas não existia fiscalização, assim como no DC. Então, a gente não via um movimento de mercado, porque não tinha obrigatoriedade. Quando isso aconteceu agora, com a 6.068, que essa é a normativa que a NTT trouxe, tá? Então, a NTT fala sobre a alteração para retirada do RNT-RC. Então, como é que se faz hoje para se manter ou se retirar a NTT? Somente com seguros obrigatórios. Então, quando isso aconteceu, a gente estava preparado já. Por isso que a gente consegue absorver, a gente já falava do produto, a gente já estava dentro da nova normativa da Lei 14.599. Tá? Ainda é muito confuso, o mercado ainda está se adaptando, mas realmente, assim, não vai ter como fugir disso. Tá? O transportador que não tiver essas 3 apólices, ele não vai conseguir mais transportar, porque a fiscalização está muito forte, ela realmente está acima do que a gente tinha antes no mercado. Porque antes não existia ninguém fiscalizando, hoje existe uma fiscalização. Tá? Então, a 6.068, ela obriga que todo mundo tenha esses 3 seguros. Inclusive, a NTT já vem atuando e ela já vem falando, atuando de forma assim, não em nenhum momento concedendo multas, né, para ninguém, mas ela já vem atuando e concedendo, informando para aquele transportador, olha, você não possui dentro do teu MDFE a informação do número da apólice da RCV.
Então, assim, o mercado ele se fecha e O a cérebro gente... de vocês funciona muito rápido. Você não tem dentro do FE, funciona dentro do RCV, que vai pro RCT. Nossa! Então, assim, não vai ter como a gente fugir disso. Isso agora, realmente, essa normativa, ela veio para regular o mercado. Sim. A gente percebe, assim, que algumas seguradoras saíram na frente, né? Porque se prepararam tecnicamente, foram realmente, montaram produto. E agora, como chegou com força, nem todas estão conseguindo realmente atender. O que a gente percebe? Até a gente que estava trabalhando com produto, tecnicamente a gente estava preparado, mas a gente também está tendo que se preparar até no volume de pessoas que vão trabalhar dentro da empresa. Porque Isso é importante, né? a gente está tendo que contratar novas pessoas, assim como nós, as próprias seguradoras. E isso envolve o quê? Treinamento, isso envolve um tempo de adaptação, né? Óbvio. Mas quem saiu na frente está nadando de braçada. Até mesmo que a Paula falou 6 vezes aqui que o forte da Fetra era o atendimento. Como é que não vai ter atendimento por esse ponto? Dentro disso ainda, quais são as principais dores, agora falando do cliente final, né, o transportador, que o seguro de responsabilidade civil ajuda a resolver? Se a gente fosse elencar. Basicamente, é proteção, né? Ele se sente protegido, porque, vamos colocar num contexto, né? Um pequeno transportador, ele tem um cliente, e aí dá um sinistro com aquele cliente, tá? A responsabilidade é dele. Se ele não tem uma policy para poder justamente resguardar aquele momento, ele vai ter que tirar do bolso. Dependendo do transportador, é falência. Sem nome, sem CPF, sem NSPJ, sem nada. Conta uma historinha pra nós aqui. Eu acho que a gente vai ter... Eu tenho um exemplo legal, assim, na verdade, assim, que... Só pra contextualizar, tá? Eu não tenho... O mercado de seguros, eu gosto muito de dizer isso, que tem produtos maravilhosos, profissionais maravilhosos, mas o que move eles são histórias. Principalmente a gente consegue transportar isso para outras histórias, porque a gente se põe no lugar do outro. E se eu sou um transportador e acontecer alguma coisa, e tu tá me trazendo uma solução em que eu consiga me ver naquele cenário, me imaginar naquele cenário, Deus do livre que não aconteça, mas pode acontecer. Na verdade, a história que eu tenho para falar para você, né, isso aí realmente aconteceu, é relacionado com a necessidade de se preocupar com o gerenciamento de risco. O cliente, ele tinha um grande cliente, o segurado tinha um grande cliente, tá? E por ele ter a policy, ele não estava preocupado com o sinistro, tá? Mas o que acontece? Quando o cliente, ele contrata o transportador, ele contrata na certeza de que a mercadoria dele vai sair de um ponto para o outro. Ele vai chegar no destino. Sim. E se o transportador, ele não se preocupa com esse gerenciamento e ele tem muito roubo, ele tem acidente com frequência. Não dá uma revisada na pólice. Pois é. O que vai acontecer? Essa mercadoria não vai chegar no destino. Por mais que exista uma compensação financeira da seguradora, existe uma insatisfação das pessoas que iriam receber aquela mercadoria naquele tempo, naquele momento, e não recebem. E aí, o que volto agora para o exemplo que a gente está falando. Ele não se preocupava e a seguradora sempre cobrando, e ele não se preocupava, a seguradora paga, a seguradora paga, a seguradora paga. O que aconteceu? Ele perdeu o maior cliente dele. Por que ele perdeu o maior cliente? Porque a seguradora pagava. Então, aí ele recebia. Só que nenhum cliente quer esperar uma matéria-prima para fazer algo. Eu estou esperando um carregamento de farinha de trigo para fazer meu biscoito. E eu não recebo e só vai chegar daqui a um mês. Ele não quer. Então, ou seja, isso na prática acontece. Quando o cliente não se preocupa, o segurado não se preocupa com o GR, ele corre o risco de perder os clientes. Porque nenhum cliente está sujeito a ter o tempo inteiro atrasos em entregas e enfim. E assim, o que a gente está falando, assim, são de mercados, porque a gente, às vezes, não está no transporte, não tem ideia de quanto está sendo transportado dentro de um caminhão. A gente tem a pólice com a LMG de 5 milhões, 6 milhões. Né? Então, quando a gente pega a mercadoria de alguém dentro de um embarcador, você vai lá e você pega a mercadoria de 6 milhões. Então, você está transportando ali 6 milhões para aquela pessoa. E existe uma pessoa que é dona daquela mercadoria. Se aquilo não chegar no destino final, por algum motivo, desses que a gente está falando, pegou fogo, acontece muito, né? Roubo, como é que você vai conseguir pagar, ressarcir seu embarcador? Porque ele vai querer esse dinheiro de volta. Então, acontece muito, assim, quando a gente olha, às vezes, um caminhão ali, de combustível, 1 milhão, tem 1 milhão ali dentro. E aí, como é que se você não tiver um caixa, não tiver bem preparado, às vezes, até se você tiver um caixa, 1 milhão, que eu acho que hoje é difícil, porque no transportador até o médio ter, né, esse tipo de recurso dentro de um caixa, de uma empresa. Mesmo assim, você tem a chance de se você não tiver o seguro, de você realmente ter que fechar as portas. Então, a gente vê muitas histórias, assim, nesse sentido, tá? Então, é isso, assim, se previnam, façam seguro, é importante estar dentro dessa lei, né, também, e o embarcador também está exigindo muito. Então, antes da saída desse transportador, o embarcador também pede essas apólices. Então, se ele não tiver essas apólices para apresentar, ele está perdendo também mercado. Sim. Então,
É isso, estejam dentro da lei e façam as apólices. Pouco complexo, né? Por isso procure a FETRA, por isso procure o pessoal especializado nesse ponto, porque são muitas nuances que envolvem esse processo. E se eu tivesse aqui, deixar vocês uma saia justa, não porque vocês estão no mercado há muito tempo, o que eu devo me preocupar? Pegando esse ponto que vocês trouxeram agora, o que o transportador deve se preocupar? Já que a gente está falando, não revisou a apólice, mas o que eu tenho que revisar? O que tem que preocupar é que todas as suas necessidades estejam amarradas em apólices. As coberturas adicionais, eu faço içamento, OCDI, tem que ter a CDI. É uma cobertura específica do transporte. Então, se eu faço içamento e eu não tenho a CDI e eu tiver um problema durante o içamento da minha mercadoria, eu vou ter um problema, porque não vai ter cobertura. Eu preciso averbar minhas cargas antes da saída. Eu esqueci, é um problema. Então, eu preciso estar com a minha operação enquadrada na apólice e preciso entender as exigências que estão elencadas na apólice. Porque muitas vezes acontece do cliente não entender as exigências que estão sendo realizadas pela seguradora na apólice e aí ele não cumpre. E aí, na hora do sinistro, ele não tem cobertura. E assim, eu acho que respirou fundo. Eu acho que assim, eu pensei no que você me trouxe. É desmistificar também o segurez. É porque você pega uma apólice que você não conhece e você olha, LMG. O que é um LMG? Sim. Né? Mas eu tenho um sublimite. O que é um sublimite? Sim. Né? Então é isso, é você entender o que está escrito ali para alguém te facilitar. Não, licença até para eu falar, o OCDI é para operações de carga, descarga e içamento. Eu pensei em perguntar, na minha cabeça eu respondi, eu tinha que ter perguntado. É uma cobertura adicional para operações de carga, descarga e içamento. Ela não cobre só a carga e descarga, que seria o quê? Colocar a mercadoria no caminhão e tirar a mercadoria do caminhão. Ela cobre o içamento, que é feito através de algum equipamento. Porque existe a cobertura de OCD e existe a cobertura de OCDI. São duas coberturas diferentes. Sim. Dentro desse ponto, também, obrigado pela resposta, porque eu respondi mentalmente, mas não perguntei. Mas aí, voltando para o que a Paula trouxe ali em relação, até as duas puder corroborar, tirar o segurez. Né? Isso é um grande desafio do próprio mercado segurador, o público geral, o público de fora, o cliente final. Por onde ele começa, né? Até mesmo o próprio corretor em relação a isso, porque eu perguntei ali anteriormente, o que eu enxergo, sabe? E muitas das vezes ele não sabe nem o que procurar, por isso ele procura um especialista, obviamente. Eu ia falar, procura o Grupo FETRA. Mas essa resposta não vai me dar. Não vou dar, então tá bom. Não, mas assim, por que eu vou te procurar? É porque realmente eu simplifico. Como eu tenho um conhecimento muito técnico, eu consigo trazer isso de uma forma simples na ponta. Então, minha equipe hoje, ela consegue trazer isso de uma forma muito natural e prática. Então, ele não precisa saber o que é o LMG. Eu vou explicar para ele assim, o limite máximo de garantia, você precisa ter esse. Você vai sair com esse. Então, eu consigo trazer isso de uma forma simples e prática. LMG é limite máximo de garantia. Nossa, aqui a gente vai sair. Vai sair. Ele não precisa ser o papa do seguro para conseguir fechar. A gente dá a ele ferramentas, o básico que ele consiga sentar na frente do cliente. E vai largar alguma coisa sólida na frente desse cliente, não vai se preocupar. Eu vou complementar aqui para continuar sendo marqueteira do grupo, que a Ana falou que ele vai sentar na frente do cliente, e se ele precisar da gente também, online ou presencialmente, a gente também vai até esse segurado juntamente com o corretor para ajudar a facilitar, né, e mostrar as partes técnicas. Assim, a gente sempre vai como parte técnica, né? Guarda-chuva e colchão, né? É isso aí. Lembrando que eu gosto sempre de lembrar, nós temos um compliance dentro da empresa que nós não atendemos segurados diretamente. Então, a gente só faz atendimento a segurado com a presença do corretor. Tá? Porque o corretor, ele é o dono da pólice. Ele é o líder, ele é que realmente é responsável, que rege tudo. Ele que manda. Sim. A gente, no caso, vai ajudá-lo. Então, Sim. Nenhum dos nossos colaboradores faz contato direto com o segurado sem a presença do corretor. A questão do corretor, tu comentou anteriormente ali, a pólice é do corretor, o cliente é do corretor, mas vocês são facilitador para que tenha uma robustez, uma solidez, uma garantia, uma segurança, e principalmente uma proteção em relação a tudo que ele está trabalhando. Dito isso, quer dizer que vocês cuidam muito bem, eu comentei ali, não é só um guarda-chuva, é um colchão também para o corretor, para ele estar seguro o tempo todo. O seguro do seguro, digamos assim. Além desse ponto, obviamente, que vocês já explanaram muito bem aqui, a gente acompanhando a FETRA sabe que isso acontece muito bem, não é à toa que tu conseguiu chegar a uma marca de mais de 3 mil corretores assistidos. Quais são os planos da FETRA, qual é o olhar da FETRA, agora no futuro próximo, para continuar essa expansão nacional, para chegar mais em corretores? Quais são as ideias?
O que Vamos de cada acontece? vez, Tá. vamos de cada vez. Vai. Tudo bem. Não, eu, na verdade, eu vou fazer uma pequena introdução. Como o mercado, né, esse ano de 2025, o mercado de seguro e transporte, ele veio com essa novidade de um controle que não existia, existe uma pujança, existe uma vontade, uma necessidade do mercado de que realmente a gente foque ainda mais na expansão. O crescimento, ele passa a ser consequência do mercado. Então, a gente realmente, mesmo que a gente não queira, a gente vai expandir, tá? O que é que a gente, agora adicionando, né? E Paulinha, eu vou te dar a palavra agora. A gente tem Vou responder investido... tudo, depois tu responde. Aí tu não, entra alguma coisinha. Não, é porque assim, na verdade, eu vou introduzir, eu realmente introduzi, mas a gente está investindo em tecnologia, tá? A gente vem há algum tempo trabalhando, tem assim, quase 2 anos que a gente vem, inclusive, tentando liberar ao mercado algo inovador, algo que não existe, que é o motor de cálculo, tá? E com o motor de cálculo a gente vai conseguir oferecer na ponta ao corretor cotações, né, de algumas seguradoras, sem ele, né, ter que acessar várias seguradoras, ou seja, elimina, né, essas etapas. E isso vai acontecer logo, tá? A gente, com ferramentas de APIs, a gente consegue integrar, né, essas seguradoras ao corretor. Então, é o quê? Investir em tecnologia, porque é algo que hoje não dá para a gente dar sequência nessa expansão sem realmente focar no digital. E tu vê assim, eu, assim como vocês, a gente respira esse mercado há muito tempo, e quase que 24 horas por dia. Apesar da gente ter excelentes produtos, conexões, enfim, o mercado ainda está se adaptando agora para essa questão de abrir para APIs, que a gente falou agora, para que sejam mais ágeis e menos burocráticos, né? Principalmente essa parte, menos burocráticos, as cotações, os entendimentos. Simplificar, né, Bruno? Simplificar. O que eu quero, fazer o checklist do que eu quero, para depois que eu fizer aquela revisão de apólice, Perfeito. Fica mais fácil. O mercado do transporte, eu vou voltar para cá, tá indo para esse caminho? Tá, ele mudou muito. Quando eu iniciei há uns anos atrás, quando a gente olhava o mercado, era algo assim que eu pensava, gente, que engessado. Por que o corretor tem que receber uma proposta, assinar essa proposta, devolver, né? Eu já vim de um mercado que era do banco. Então, a gente já tinha as estruturas digitais, já acontecia tudo muito digitalmente. E eu vejo que essa transformação vem acontecendo muito, muito mais rápido no transporte. E vem acontecendo de uns 2 anos para cá. Então, as próprias companhias também começaram a ser... não que elas não tinham tecnologia antes, mas começaram a olhar pro transporte com tecnologia. Eu acho que esse era o ramo que eles não mais olhavam. Atenção, mais foco ali. Exatamente isso. Isso aí, como você falou, de burocracias, né? Porque nos dias de hoje, você exigir um papel assinado é complicado. Você sabe que cada vez mais a gente tem trabalhado apenas exclusivamente com o digital. Cada vez mais, menos papel. Menos papel. Mas Menos eu papel. ainda acredito que a essência de tudo isso é assim, a Ana falou sobre tecnologia, a gente sim, sempre investiu em tecnologia, mas a essência ainda é a gente continuar com o atendimento humanizado. A gente só não pode perder essa essência. Com certeza. Né? Porque ninguém quer falar com máquinas, ninguém quer falar, a gente sabe. A gente mesmo não quer ser atendido pelo WhatsApp e um chatbot. É aquela história, né? Eu quero velocidade, eu não quero falar com ninguém, mas se eu precisar de ajuda... Eu tenho que ter Seja lá alguém, pra eu tenho atender. que ter uma referência. Então, o nosso foco e nosso objetivo e nossa essência do atendimento humanizado, ela segue. Então, a gente sempre segue com esses pilares, assim, de tecnologia, sim, mas alinhado com atendimento humanizado. Que espetáculo. Assim, é um prazer receber, assim, sabe muito do mercado, uma elegância fora do comum para falar sobre isso, né, num transporte, num produto tão bruto, digamos, né, nesse ponto. E a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Frente com as Lideranças, e nada melhor do que 2 grandes lideranças de um mercado, né, não quero dizer pouco explorado, mas ele é místico, né? Tu tem que entender um pouco ele, até vocês trouxeram isso dentro da nossa conversa, que tu tem que trazer uma especialidade. Se tu não tem, me procura, né? Esse é o ponto. Eu tenho perguntas que vocês podem falar aquilo que vier na cabeça de vocês de forma rápida, pra gente ir encaminhando esse ponto. Não é obrigado a dizer uma palavra só. Se vocês quiserem explicar mais, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Paulo, uma palavra que define o grupo FETRA. Uma palavra que define o grupo FETRA, assessoria especializada, não só em seguro de transporte, né? Mas tem que ser só uma palavra. Então, vou mudar minha pergunta. Não corta nada, não. Não corta nada, não. Vou mudar minha pergunta. Posso falar, então? Facilitador de negócios. Pronto. Não, eu vou pedir o termo que define a FETRA. Facilitador de negócios. Perfeito. Solidez. Ótimo. Solidez. Um valor que guia todas as decisões da empresa. Ética. Transparência. Tá na ponta da língua isso aí. Não, transparência, porque a gente tem que... O corretor tem que saber exatamente o que ele está comprando, o que realmente... Aonde ele ganha, aonde ele perde. E o legal é que ética e transparência são complementares, né? É verdade. A gente fez questão de... Não, a gente junta. Tá conectado essa cultura. Com certeza. Um diferencial, a gente já falou algum deles, mas se a gente fosse trazer resumidamente, um diferencial que os corretores mais reconhecem na FETRA.
Posso falar? As duas vão falar. As Vou duas vão falar. falar. Começa, vai. Vamos lá. Vai. Confiança. Nós temos 23 anos de mercado, mas não é à toa. A gente tem 23 anos de mercado, atendendo 3 mil corretores, com solidez, né? Porque para mim hoje é o principal valor, graças à confiança que os corretores têm na gente. Graças à confiança que as seguradoras têm na gente, nossos parceiros. Então, confiança, eu acho que é a palavra que define a trajetória da gente. Tem que ser também, né? Tô no meio dos intermediários. Ah! Paula? Eu vou falar que eu vou continuar um atendimento humanizado e uma equipe apaixonada pelo que faz. Maravilha. Já ainda contigo, um aprendizado importante dessa trajetória. Vou falar pessoalmente. Pode claro. ser da parte pessoal aqui, né? Que a gente tá falando muito de empresa. Humildade. Acho que eu aprendi muito a ser humilde. Mas não é que eu sou humilde, não é isso. Porque eu preciso entender a dor do outro, me colocar no lugar do outro, e não só no corretor. Isso eu falo também como liderança, como equipe. Eu como líder, eu sempre olho o outro e tento entender essa dor. E para isso a gente tem que sair de um lugar e chegar em outro, né? Então eu aprendi muito assim, não que eu não tinha, mas mais ainda essa questão da humildade. Essa busca incessante. Então, para mim, um aprendizado é que é melhor crescer lentamente, mas com solidez, do que a gente crescer muito rápido e a gente não ter pilares. Maravilha. Eu não vou nem adentrar isso aí fala por si só. Vamos lá. Um sonho que ainda vocês querem realizar dentro da Fetra. Esse é nosso. Esse é nosso. É ser assessoria aí, reconhecida como a melhor assessoria do Brasil. Essa foi a gente ficou com dúvida, né? A gente tava conversando antes, assim, e eu falei, será que a gente já não é? Né? Aí a Ana falou, será que é algo que a gente vai trazer mais? Então, no meu coração, no nosso coração, nós já somos a melhor assessoria. Tá, então deixa eu trocar o sonho de vocês, deixa eu dar uma dica. Tá bom. Aqui, quem não sabe que tá de fora aqui. Se manter como a melhor assessoria. Perfeito. Se manter. Perfeito. Assim, pra vocês, o que mais orgulha na história de vocês? Na história da Fetra? O que mais me orgulha é a imagem do Grupo Fetra perante o mercado. Uma imagem ilibada, uma imagem forte, uma imagem de ética, de comprometimento com a verdade, com a transparência e com o corretor. Espetáculo. Eu acredito que seja, para mim, essa questão da gente sempre estar se adaptando, assim, a gente sempre está se readequando ao mercado. O que não é muito fácil, né? Então, apesar de a gente estar 22 anos, a gente se tornou uma empresa atual. Então, a gente sempre está aqui se readequando e conseguindo aí acompanhar as mudanças que o mercado tem com tanta rapidez. Outro espetáculo. Assim, lideranças, foi um prazer inenarrável ter vocês duas aqui. Acho que as nossas preocupações todas anteriores já não existem mais. Foi muito bom, fluido. Não tem como ser diferente, porque vocês conhecem muito sobre aquilo que vocês fazem, então fica muito mais fácil quando a gente fala aquilo que a gente conhece, dois que a gente ama, né? Quando a gente vai encerrando pro nosso ponto, chegando no nosso encerramento, a gente já falou isso no começo, tem 1, 2, 3, a câmera de vocês. Qual o recado vocês dão para o corretor que já está na Fetra ou aquele que precisa vir para a Fetra? O tempo de vocês. O que já está na Fetra siga o Grupo Fetra. A gente sempre está aqui realmente atualizando o mercado, procurando trazer o melhor para o corretor sempre. E o que não está, venham, conheçam, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E assim, quem não está hoje no transporte está perdendo dinheiro, rentabilidade dentro da corretora. Então, nos procurem. Isso é importante. A rentabilizar também cada vez mais a corretora. Estamos aqui para ajudar. Parece ser mais difícil do que realmente é, tá? A gente vai pegar na sua mão e a gente vai ajudá-lo a ganhar muito dinheiro, tá? Um abraço. Espetáculo. Bruno, eu queria também dizer que foi um grande prazer, tá? Estar aqui com você. Conte sempre também com o Grupo Fetra. A JRS para a gente é um grande parceiro. A gente realmente tem a JRS como uma inspiração. A gente gosta realmente de estar perto de vocês, porque vocês oferecem algo diferenciado ao mercado. Então, conte com a gente também. O que vocês precisarem, a gente também está à disposição de vocês. Uma lágrima aqui agora. Esse foi mais um episódio do Seguro Sem Mistério. A gente teve uma aula de como é que funciona o seguro de transportes e cargas, né? E como é que funciona, principalmente, não chegar, né? Se manter o Grupo Fetra entre uma das melhores assessorias que tem no Brasil hoje. A corretora é aquele que quer uma assessoria de respeito, de sólida, né?
Se você gostou desse episódio, compartilhe e siga o JRS.digital e a Fetra, importante dizer, busca lá a Fetra também, digita a Fetra, vai aparecer de primeira, né? E continue com a gente para conhecer mais a história de quem faz o mercado de seguros acontecer. Até a próxima!